Bem, seja para manter a energia durante as atividades ou para ganhar massa muscular, os suplementos alimentares sempre foram um grande aliado dos atletas na busca por uma performance cada vez melhor. Mas e quem consome o composto há muito tempo e diariamente? Quais os cuidados com o consumo de suplementos alimentares? É sobre isso que vamos falar agora com a Letícia Proença, ela que é nutricionista. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Linda demais, né? Cuida do corpo de verdade. Fala pra mim, Letícia, na verdade, qual é o fundamento, né? Por que consumir o suplemento e o que ele faz, então? Qual a diferença que ele faz no nosso corpo? Se eu consumir, por exemplo, a suplementação alimentar, né? Ou whey protein? Então, a suplementação, ela é voltada para pessoas que praticam atividades físicas intensas ou que têm alguma deficiência nutricional que vai exigir o uso do suplemento. Um suplemento muito em alta agora são suplementos à base de proteínas, né, o whey protein, e também o carnívoro, que é a base da carne vermelha, né, então tem uma diferença, um é do leite, outro da carne. A gente vai ter... então tem diversos tipos de whey protein, então? Não, tem um que é só de proteína? Tem... Não, o whey protein, ele vem do leite. Certo. O carnívoro, né, o beef protein, como a gente conhece, ele vem da carne. A gente também pode ter essa suplementação via aminoácidos isolados. A gente pode trabalhar com leucina, HMB. Entendi. E de que forma, então, ele age no meu corpo? Por exemplo, me alimento, não consigo me alimentar direito durante o dia, trabalho bastante. De que forma eu posso consumir esse suplemento para que ele não afete de uma maneira errada no meu corpo, então? Então, falando especificamente das proteínas, né? Elas têm uma função de reconstituição das estruturas. Então, o que acontece? A pessoa faz atividade física, ela vai ter um desgaste calórico, né? Tanto de massa gorda quanto de massa magra, que seria a musculatura. A partir do momento que tu suplementa a proteína, tu previne essa perda de massa magra. Previne a perda de massa magra. Exatamente. Mas e quem precisa ganhar peso, por exemplo? Daí a gente já pode trabalhar com suplementos mais à base de carboidratos, como hipercalórico, seria uma ideia. Daí a gente já associa o carboidrato com a proteína, porque inclusive esse carboidrato vai auxiliar na absorção da proteína. Pode ser consumido quantas vezes por dia, por exemplo? Para quem malha, né? Eu acho que a ligação de consumir a suplementação alimentar, ela tem que vir aliada a uma academia, a quem faz exercícios físicos, né? Eu não posso consumir whey protein, não sei, me corrija se eu estiver errada. Se eu não malho, se eu não faço nada, se eu não faço nenhum exercício, eu sou sedentária. Não, isso já não seria uma recomendação ideal, né? Até porque com a alimentação a gente já consegue o aporte adequado de nutrientes. Quando a pessoa tem esse desgaste calórico, ela precisa repor. E depende também do nível da atividade, né? Mas para atividades intensas. Então, consumo de proteínas, a gente vai dar ali numa média a cada 4 horas. Não precisa ser necessariamente na forma de suplemento. Com certeza, na forma de suplemento, ele vai ser mais bem absorvido. Entendi. Ele tem que ser consumido com água. Com leite pode? Para melhor absorção, o ideal é que seja com água. Mas depende do caso. Se no que tu estava conversando comigo antes, para aumentar um pouquinho esse aporte calórico, tem dificuldade de ganhar peso, a gente pode fazer receitas. Por exemplo, colocar hipercalórico, misturar whey e leite e alguma fruta, que tu ainda vai ter o benefício dos antioxidantes. Mas aí não vai ter assim um excesso de proteína ou de vitaminas, enfim, não tem? Então, o pessoal confunde muito essa questão do excesso de proteínas com danos renais e hepáticos. Não existe na literatura estudos que comprovem que dietas hiperproteicas, isso na base de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, tá? Que causem algum problema renal ou hepático. Isso só vai acontecer se a pessoa já tiver histórico familiar de doenças, né, no rim ou no fígado, ou algum problema de gota, porque assim, o excesso de proteínas, ele favorece na deposição do ácido úrico na articulação. Então são casos específicos, não é porque tu está suplementando a proteína que isso vai gerar algum problema para o teu organismo. Faz sentido. Cada pessoa tem, acho que para consumir em diversas fases da vida, né? O exercício tem que procurar um médico, claro. Se a gente precisa de uma suplementação, tem que procurar um especialista, nutricionista e tudo mais, para que nos indique, né? Eu não posso chegar numa loja de suplementação, comprar o suplemento e consumir à vontade. Por exemplo, eu no meu peso. Quanto que eu posso consumir por dia, então? É o scoopzinho que eles chamam, né? Um copinho, né? Depende da marca, né? Vai variar a dosagem, mas o ideal seria a gente fracionar um consumo de proteínas em média 3 vezes ao dia para ti, como forma de suplemento. Além do que tu já vai consumir via alimentar, que também vai ter uma absorção, é um pouco mais lenta. Mas daí a gente pode usar proteína de rápida absorção relacionando com o horário do teu treino, por exemplo. Ou quando tu não tiver tempo. Não tem como comer uma clara de ovo ou um frango no meio da tarde, a gente pode trabalhar com a suplementação de proteína.
É porque é difícil andar com maletinha cheia de comida, assim, né? Complicado, né? É difícil. Aí nesse momento não que entrou whey protein. Nesse momento pode entrar. Mas, por exemplo, eu posso deixar de almoçar e consumir, então, uma suplementação alimentar? Whey... Almoçar, que eu digo, a comida, né? O arroz, o frango, o feijão, ele substitui uma alimentação ou não? Não, é importante salientar que assim, ó, a suplementação de proteína, ela não substitui uma refeição completa, né? Ela é um macronutriente específico que tu estás utilizando, mas um prato, né, no almoço, o que é que tu vai ter? Tu vai ter as fibras, tu vai ter as vitaminas, os minerais, os carboidratos, que normalmente não tem na suplementação isolada. Então não deve ser utilizado como substituto, e sim como complemento. Ai, gostei disso. Ele é coadjuvante, entendeu? Ah, ele é coadjuvante, né? Isso. E, bem, se eu consumir em excesso, posso ter aumento de peso? Pode ter aumento de peso. Se tu não alterar a tua dieta, a parte alimentar e introduzir o whey, tu pode ter aumento de peso. Com certeza. Tem alguma contraindicação, assim, nesse um whey protein ou não? Pessoas que já têm problema renal ou hepático e, como eu tinha comentado, a questão do ácido úrico. E é bem importante, assim, ó, essa questão de consumir em excesso, ela pode até reverter o quadro, porque o excesso de proteína suplementada, ela pode limitar a síntese proteica. Então, o praticante de exercício de força, que quer hipertrofia, vai acabar tendo resultado contrário. Mas isso doses muito elevadas, na média de 30%, porque o ideal é até 15%. Se tu consumir o dobro, tu pode ter o efeito 15% contrário. em relação ao peso do corpo? Não, em relação ao balanço energético total. Então, a gente vai dividir ali na média de 15% de proteínas, 60% de carboidratos, tá? E ali 20% a 30% de gorduras. Ou seja, gente, procurar um especialista, porque ele sim é que, não é mesmo, Letícia? Acredito que assim é que você faz o seu trabalho, né? A pessoa procura a nutricionista, indica certinho, avaliando o peso, o que faz na vida, né? Acho que a profissão também conta bastante, o horário que trabalha, que horário que faz academia. E tem que malhar, né? Com certeza. E tem que se exercitar, né? Obrigada, viu, Letícia? Pelas explicações. Ela que é a Letícia Proença, nutricionista. Uma boa tarde e até a próxima, né? Obrigada. Obrigada.